Meu nome é Laura Guimarães Corrêa, eu sou uma das diretoras do CISECO, Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, e hoje temos uma conversa com a professora Rosane Borges, que vai conversar com a gente nessa adaptação que temos nesse ano da pandemia da Covid-19, em que não vamos poder ter o pentálogo que acontece todos os anos do CISECO. Então, ele foi adaptado para esse formato de entrevistas. Então, hoje temos como convidada Rosane Borges, que é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É pesquisadora do Colabor, USP, atua como articulista da revista Carta Capital Digital e do site Jornalistas Livres. É coorganizadora de Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, autora do perfil biográfico Sueli Carneiro, de Mídia e Racismo, de Esboços de um Tempo Presente. Escreveu também no livro Vozes Negras em Comunicação, lançado recentemente. É conselheira de honra do Conselho Internacional Reinventando a Educação. Tem produzido e participado de muitas lives nos últimos meses e estreou recentemente seu canal no YouTube. Obrigada, Rosane, por estar conosco. Convite, né, do CISECO, uma instituição, né, um grupo importante aí para pensar o campo da comunicação e da semiótica, que já tem história, né? E acho que nesse momento, Laura, pensar esse entrelaçamento de crise, eu acho que é primeiro puxar o fio, o que a pandemia ela traz para a gente, que foi uma pandemia que parou o mundo, né? A gente não imaginava, né, nem nos nossos piores pesadelos, que um vírus pudesse ter a força de paralisação da economia global. Eu acho que esse é um impacto que vem reverberando em vários países de forma diferenciada. No nosso país, que é o quarto país mais desigual do mundo, a gente percebe o quanto que a pandemia ela revelou esse Brasil indigente, um Brasil miserável, literalmente, porque tem pessoas que, se elas não saem de casa, elas não têm o que comer, que são as pessoas que vendem na rua, literalmente elas vendem almoço para garantir a janta. E aí eu acho que, embora a gente venha discutindo que nosso país é muito desigual, da fome que voltou, né, o Brasil voltou ao mapa da fome, eu acho que a Covid ela materializa isso para a gente de forma muito brutal. E aí não tem como a gente pensar que é um problema apenas econômico, é uma crise civilizatória. Os estados não estavam preparados, né, para a paralisação, né, da economia brusca da forma que a gente teve, e o que a gente tem por trás, digamos, de tudo isso aí é uma crise civilizatória sem precedentes. Agora, é uma crise que desencadeia outras ou vem junto com outras. A gente tem uma crise institucional e política, eu venho dizendo, que desde 2016, desde o golpe de 2016, nós estamos sem institucionalidade, né? O professor Marcos Nobre, da Unicamp, do SEBRAP, ele costuma sempre também afirmar isso, dizendo que se em 2092 a gente teve o impeachment do Collor, o que aconteceu depois do Collor foi um governo do Itamar Franco que reorganizou a institucionalidade de dentro. Então, o Itamar Franco ele serviu como um governo que pavimentou o terreno para o próximo presidente. Foi ali que teve a estabilização do Plano Real, enfim, foi um governo de estabilização. A gente não teve isso desde o golpe. O Temer ele não ordenou o país do ponto de vista da institucionalidade e assume o poder um presidente que tem que fabricar perpetuamente a crise. Então, desde 2016, de fato, nós vivemos é o governo acéfalo, né? Sem cabeça, sem comando, e isso tem um impacto terrível no campo da educação, da cultura, das existências, porque o próprio governo negou o que é a Covid, né? Um governo negacionista. Eu acho que aí por outro lado, né? A gente tem um problema persistente que é o racismo antinegro no mundo. Eu acho que eu venho também insistindo que se a Covid ela inaugura o século XXI, eu digo que o devir negro no mundo também. A morte do George Floyd, porque muita gente começou a dizer assim, mas por que nos Estados Unidos os negros foram para a rua daquela forma e aqui não foi? Eu venho dizendo que a gente sempre vai para a rua. Eu acho que o que o George Floyd ele traz de novo
a morte dele, não são as manifestações, não é a revolta negra, porque isso faz parte da nossa história. Eu acho que o George Floyd ele convocou o mundo, em plena crise da pandemia, a pensar como o racismo ele é um operador de desigualdade, de morte, ele nos asfixia de várias formas. E aí ele convocou as pessoas não negras a pensarem isso. Eu acho que a gente tem momentos na história, como foi a Rosa Parks, que detonou, né, o movimento de direitos civis, a morte da Marielle, que teve assim uma sensibilização um pouco, né, maior da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem o George Floyd apontando que a nossa crise, esse entrelaçamento de crises, tem um fundamento racial aqui e em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, eu acho que é um momento realmente difícil para todos nós e há um reposicionamento da questão racial negra aí, né? Eu acho que... E aí, sob vários pontos de vista, porque são os corpos precarizados que estão morrendo, são negros pela Covid, são as pessoas que estão passando fome porque não estão conseguindo trabalhar, porque são as empregadas domésticas que foram consideradas em vários estados brasileiros serviço essencial, ou seja, a gente tem sempre um fundamento aí racial, um eco da escravidão, né? Essa crise está nos revelando isso, né? Que nós vivemos um passado que não passa. Sim. E como você vê a comunicação e a circulação de sentidos, o jornalismo, como esses sentidos estão circulando, tanto sobre a pandemia, quanto sobre o racismo, quanto sobre o entrelaçamento dessas duas tragédias? Eu acho assim, a comunicação ela está no epicentro, né, na sua modalidade técnica, midiática, né, computacional, ela está no centro de tudo isso aí, porque ela, de certa forma, dá uma visibilidade, digamos, essa fratura do contemporâneo, né, como diz o George Agamben. Agora, eu acho que, por outro lado, se a gente tem uma comunicação que está no epicentro de todo o debate, porque ela que é, digamos, a veiculadora, né, desses sentidos, nem sempre convergentes, eu acho que, por outro lado, a gente também tem uma crise da comunicação, no sentido de que se a gente tem uma sofisticação tecnológica capaz de nos integrar, de proporcionar que nós estejamos ao vivo fazendo lives, por outro lado, eu acho que a gente tem também um sacrifício do que é a comunicação, pensando nos termos do Muniz Sodré, que é a construção do vínculo, e que eu venho adotando muito, né, o que o Sodré pensa em relação ao vínculo. Eu acho que a circulação de sentidos ela só ganha sentido se, de fato, a finalidade última da comunicação for a promoção de vínculo. E o que eu vejo com a política do cancelamento, com as tretas infindáveis, a gente tem uma... Há quem diga, há quem disse, logo no início da pandemia, que a opinião tão comum nas redes sociais ela ia ficar rebaixada e que nós preferiríamos a informação, o argumento, a ciência. Então, há quem defendesse no início da pandemia que a gente teria um reposicionamento da comunicação, que ela não seria apenas um repositório de opiniões e de tretas, mas que ela poderia agir a partir de uma ação comunicativa, ao modo do Habermas, com base na racionalidade e no argumento. O que eu estou vendo que necessariamente não é isso que está se cumprindo, né? A gente teve uma consideração importante da ciência, o jornalismo ele recorreu muito aos dados científicos, às informações, mas eu acho que a gente ainda tem muitos sacrifícios aí no campo, numa ideia do laço social, né? O que faz o laço social? E aí eu acho que é fundamental que a gente pense como o jornalismo, né? O jornalismo que também vive uma crise. Eu digo que eu sou jornalista, nós que somos jornalistas, eu digo que a gente vive uma ferida narcísica que a gente ainda não conseguiu curar. Qual é a ferida narcísica do jornalismo no século XXI? É que nós, profissionais, nós jornalistas, deixamos de ser mediadores exclusivos dos acontecimentos sociais. Hoje as pessoas elas têm acesso ao que acontece no mundo por meio das câmeras das pessoas, né? Então você tem uma cobertura, o fato do mundo não é mais algo que passa pelo nosso crivo, pelo nosso olhar, pela nossa escrita. E aí eu acho que essa ferida narcísica, né, que atingiu em cheio o coração da atividade jornalística, ela ainda não foi curada. Então eu acho que, de certa forma, e para a gente reagir a isso, o que a gente tem? Um jornalismo que também fica muito refém das redes sociais.
E aí eu acho que esse que é o perigo. Às vezes ele reverbera o que se tem nas redes sociais e acaba não cumprindo aquela atividade, né, que foi uma atividade essencial da atividade jornalista na ascensão das sociedades modernas, né? O princípio da transparência, da esfera pública da qualificada, do debate, que está dentro dessa ideia, né, do que eu gosto muito, que o Habermas vai colocar dessa ação comunicativa, da razão, pensar o interesse público e não o interesse do público. Eu acho que, às vezes, a gente está muito ligado ao interesse do público e não ao interesse público, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente também está numa área em que é preciso que a gente exercite, né, esse compromisso, né, da informação, do conhecimento, do saber, e com uma comunicação que não arrede desse princípio de promoção de vínculos, de construir sentidos que emancipem e não sacrifiquem a condição humana. Ótimo. Pensando em sentidos que emancipem e não sacrifiquem, eu fico pensando aqui na crise da credibilidade da ciência. Assim, né? Existe uma tendência a um anti-intelectualismo, a uma anti-ciência, anti-universidade. E como você vê a relação da comunicação, do jornalismo, com essa tendência que, é claro, ela é localizada, não somos todos, né? A população toda não está nisso, mas assim, a epidemia da Covid, ela vem carregada e reforçada por um discurso que duvida da ciência. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Eu acho que, voltando a essa ideia da opinião, né? A gente, porque quando a internet surgiu, muita gente apostava que a internet ela seria grande. Qual seria a grande commodity da internet? A informação, o saber. O que não ficou, o que a internet e as redes sociais, particularmente, elas acabaram priorizando é a opinião e crenças. E aí eu acho que a gente não tem como falar disso se a gente não falar do presidente da República, né? A gente tem um presidente, Laura, que foi eleito com base em fake news e desdenhando da ciência, do argumento, da informação e do saber. E eu tenho o Adorno, ele vai dizer, que é um teórico, né, que nós utilizamos muito no campo da comunicação, ele tem uma expressão que ele chama do pequeno grande homem. O que é esse pequeno grande homem? Esse homem mediano, esse homem que diz tudo o que o senso comum diz, que não é revestido de nenhuma complexidade em termos do pensar, e a complexidade aqui não é dificuldade, não é a palavra difícil, é a complexidade de se pensar como uma variável de elementos, né? Nós somos atravessados por várias questões. E aí eu acho que o que a gente tem no Brasil, Laura, é a legitimação desse pequeno grande homem, que as pessoas que são iguais a ele dizem: agora eu tenho alguém que fala igual a mim, alguém que não tem vergonha de se dizer preconceituoso, porque cá entre nós, não é só eu que não gosto de preto, muita gente não gosta de preto, cá entre nós, não é só eu que não gosto de gay, eu acho realmente, sabe? Então, ele foi construindo nesse imaginário arcaico, racista, discriminatório, uma forma de comunicação de dizer que quanto mais escrachado, quanto menos civilizado, melhor. E aí eu acho que o que isso se liga com o que você está perguntando oportunamente, né? Para essas pessoas, a ciência ela é ideologizada, tem um desdém do que é o papel do intelectual, da universidade, porque para eles, ao fim e ao cabo, para que eu quero saber da universidade, que se as minhas crenças elas bastam para validar o conhecimento que eu tenho do mundo. O Muniz Sodré, né, que a gente está falando ainda há pouco dele, que eu acho que é o nosso maior comunicólogo no Brasil, um dos maiores do mundo, ele fez uma diferença entre o idiota e o estúpido. E ele disse que a gente está hoje sob o governo de estúpido, com várias pessoas estúpidas sobrescrevendo esse governo. E ele vai dizer o seguinte, que o idiota é aquela pessoa que se basta a si mesma e acha que está tudo bem.
né? Ele não se deixa afetar pelo outro, então ele é um idiota. Ele acha que a miséria dele no mundo é o suficiente e ele vai com a miséria dele no mundo. E o ministro André vai dizer que o estúpido se orgulha de ser assim. Então, a gente está no momento, esse desdém da ciência, essa desconsideração, as fake news que, né, a gente fez da cloroquina um debate político. A cloroquina é um debate para ser científico, né? Um debate para ser da biomedicina, e todo mundo começou a debater a cloroquina. Por quê? Porque a estupidez ela se tornou uma cifra importante. E quando a gente tem a estupidez ela não dialoga com o conhecimento, com o saber. Portanto, a primeira instituição que a estupidez ela ataca é a ciência. Então, eu acho que a gente está nesse momento que é de um governo estúpido com pessoas estúpidas subscrevendo, né, essa forma de ser no mundo. É um momento muito delicado mesmo. Muito delicado, porque a soma de vários fatores desfavoráveis para a democracia. Bom, isso me faz pensar também, essa nossa, né, conversa sobre a ciência e sobre essa descrença na ciência, pensando também nos lugares de produção de conhecimento. Então, eu gostaria de te ouvir sobre a produção de conhecimento que pode vir das margens, que pode vir dos grupos mais vulneráveis, e o que isso pode trazer de ganho, de contribuição, enfim, de outras formas de pensar para o conhecimento mesmo geral, assim, não digo apenas das ciências mais duras, mas também e principalmente para as ciências humanas, sociais e para a comunicação, né? Eu acho, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que as pessoas que estão na margem, elas conseguem ver catástrofes bem antes de quem está no centro. Porque quem está na margem vê as catástrofes elas se aproximando por uma questão simples, por uma questão de lógica. Na margem você tem uma visão panorâmica dos fenômenos do que acontece no mundo. Quem está no centro não está. Então, eu acho que a gente deveria pensar... Porque, normalmente, a gente pensa a margem como lugar da falta. A Bell Hooks ela vai insistir muito nisso, né? Que a gente acha que o lugar da margem é o lugar da falta, é o lugar da destituição, é o lugar das ausências, e ela vai dizer, mas não é só isso. Da margem, a gente pode elaborar projetos que são emancipatórios, exatamente porque nós estamos na margem. Então, eu acho, Laura, que quem está na margem, se a gente pegar, por exemplo, as mulheres negras brasileiras, a gente foi, em 2015, para Brasília e nós marchamos, entregamos um documento para Dilma, e foi num ano terrível, né, para o governo Dilma, passeatas na rua, querendo, né, pedindo a destituição, a saída dela, mas a gente teve a coragem de marchar e dizer o seguinte, olha, nós não estamos com os verde e amarelo da CBF, que veste a camisa da CBF, mas nós estamos aqui para pensar junto com a senhora um outro projeto de país, porque mesmo esse projeto desenvolvimentista não nos contempla. Esse projeto desenvolvimentista é um projeto que asfixia culturas, que asfixia saberes, que não promove os grupos vulneráveis a uma condição de autonomia e de emancipação. Eu costumo dizer que a marcha de 2015 ela foi o Walter Benjamin, que é o autor que eu amo, ele fala em fenômenos de evidência. O que para ele são fenômenos de evidência? Ele diz que são poucas as pessoas que veem as tragédias acontecendo, porque o restante não vê. Eu acho que naquele momento nós, mulheres negras brasileiras, vimos o que poderia acontecer no Brasil, como aconteceu em 2016 e em 2018. Nós fomos o único grupo que fomos para a rua e falamos assim, estamos correndo perigo. Então, veja, você tem um grupo de mulheres que em 2015 já antevê as tragédias, que propõe uma outra gramática política para o Brasil, e aí eu acho que o que nos cabe é como, já que o que a pandemia ela também está nos provocando. Outro dia eu dei uma aula falando com os meus alunos da especialização e brinquei com eles, eu disse, olha, a pandemia ela deve servir para a gente ficar bem insurgente, no sentido, já que nós estamos em casa, já que um vírus para o mundo, é preciso que a gente, quando a gente voltar para
rua, para os espaços presenciais, a gente diz o seguinte: a gente não joga mais o jogo. Eu acho que dá margem, Laura, a possibilidade. Que saberes são esses? Eu acho que é preciso que a gente diga que é preciso que os saberes subalternizados, culturas negras, culturas indígenas, elas sejam vistas como projetos civilizatórios e o que o mundo tem que ouvir. Né? É pensar que são saberes que existem, porque o que eu acho que quando o Bruno Latour ele tem um texto que ele fala um pouco isso, né? Que é preciso que a gente breque todo o processo de produção pré-pandemia e a gente construa outros processos. Eu acho que quem tem a possibilidade de oferecer outro processo de produção são pessoas, os povos originários e as pessoas negras. E aí eu acho que, aí sim, como é que a gente pode pensar isso no campo das ciências, né? Das ciências duras? Como é que a gente pode construir outras formas de epistemologias, outras metodologias da gente ver o mundo? Como a comunicação pode, que é isso que eu tento também demonstrar nesse artigo, né, do livro que você organizou, como é que a gente pode reorganizar essa temática do vínculo, do ódio ao outro, a partir da questão racial, porque é a questão racial que, inclusive, é o racismo que faz com que a gente não construa vínculo com o outro, portanto, é o racismo que faz com que a gente não se comunique, que o processo da incomunicação ele se estabeleça, né? Porque se eu sou racista, eu não reconheço o outro. Se reconhecer o outro, eu não consigo construir o vínculo, né? E o laço social, os sentidos, eles ficam fraturados. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de, nesse momento, pensar, não à margem, porque normalmente há uma tradição das ciências humanas, mesmo das ciências duras, de pensar as margens como o lugar ou o grupo de pessoas a quem a ciência deve assistir, numa perspectiva progressista, pensar a situação dos pobres, como incidir, né? Como a ciência pode servir. Eu acho que o que a gente está em um momento de radicalidade é como a margem pode ensinar a ciência. Né? Não é mais como a ciência pode aportar, como a margem pode aportar saberes para as nossas metodologias, né? Sejamos cientistas sociais, sejamos cientistas da área médica, da área exata. Eu acho que é esse momento que é isso que a pandemia da Covid nos ensina, né? De que modo, porque quando os ecologistas diziam que era preciso a gente construir um outro tipo de relação com a natureza e com a biosfera, foram duramente criticados pelos globalistas, pelos financistas, que diziam que o mundo não poderia ser feito de outra forma. Mas o que a Covid está dizendo? Tem que ser feito de outra forma, porque senão outras pandemias virão. A Covid, ela nada mais é do que o resultado do nosso extrativismo com a natureza. Nós ficamos sem barreiras das florestas e os vírus, né, os hospedeiros diretos somos nós. Então, Covid, o que é que eles estão dizendo? Que outras pandemias virão se a gente não tiver uma outra relação com a biosfera. Quem tem uma outra relação com a biosfera historicamente? Povos indígenas. É preciso que a gente aprenda com eles. Comunidades quilombolas, é preciso que a gente aprenda com eles. Então, eu acho que a gente está no momento de pensar como as margens, elas não, repito, não são apenas o lugar da falta, elas produzem conhecimento e mais do que isso. Elas têm, sim, projetos, as pessoas que habitam as margens, projetos de um outro mundo. Já que a gente está vivendo, dizendo que a gente vai viver num novo normal, é preciso que a gente acolha nesse novo normal essas outras gramáticas políticas, essas outras cosmovisões, né? Porque essa que a gente está vivendo aí, eu acho que naufragou, viu? É um projeto falido, né? Sim, a gente vê que não dá para continuar, né? Como não está, dá mais. Né? Essa pandemia vem falando que e ela começa, quer dizer, fazendo com que as desigualdades e com que problemas que já existiam anteriormente fiquem ainda mais agudos, né? Então, vai demandar muito de todos nós, assim, né? Todos nós. Para que fico pensando, me incomoda muito essa ideia esse conceito de novo normal. Eu também. Um conceito que fala assim, tá, mas vamos voltar para onde? Para onde estávamos? Tanto que tem um autor...
autor, que é o Manuel, eu usei ele recentemente, ele está usando o termo que eu acho que é o mais apropriado. A gente está numa situação de pós-anormal. A gente tem que considerar o que nós vivíamos era anormalidade absoluta. Uhum. Então, o que ele está chamando é assim, o que mundo que a gente quer viver depois? Porque quando a gente pensa, vamos dar um exemplo, né? Aqui em São Paulo, parada, os ônibus tiveram que circular com uma lotação, um determinado número de pessoas não poderiam ficar lotados. E aí teve toda uma briga com o dono das empresas de ônibus, porque eles não queriam liberar mais ônibus e colocar menos pessoas. E aí eu fiquei imaginando como é que a gente poderia considerar normal o ônibus abarrotado de pessoas. Exatamente. Entendeu? Sim. Aquilo era absolutamente anormal. Sabe? Aí a pandemia nos revelou como que a gente estava cheio de anormalidade, considerando a boa rotina do mundo. Sim, assim como as intervenções policiais, por exemplo, nas comunidades. Exatamente. O assassinato, o genocídio, né, da juventude negra. Não que tenha parado completamente, mas que é algo de uma normalidade completamente inaceitável, que era assim, né? Bom, Rosane, a ideia dessa conversa são pílulas mesmo, né? Então, assim, a gente está caminhando assim para o fim dessa conversa e eu queria te agradecer pela fala sempre lúcida, assim, eu admiro muito a maneira com que você vê a realidade, é uma ótima analisadora mesmo, né? Uma analista da contemporaneidade. E, bom, te agradeço muito pela conversa e até a próxima live, até o próximo encontro. Mas tudo de bom e eu agradeço, assim, para mim foi uma alegria, uma honra, né, ser entrevistada, dialogar com você, né, nesses tempos. Muito obrigada, Rosane. Vida longa ao CISEC. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, querida.